Olá, cursistas, tudo bem aí? Comigo tá tudo bem, continua tudo bem. Essa semana vocês vão ter duas atividades. Uma que é a como seria, que ela tá mais voltada à modalidade EJA, e a outra que se chama No Mundo para o Mundo, que vai estar um pouquinho mais voltada para a educação não formal. Na última videoaula, eu já tinha começado a comentar um pouquinho sobre as diferentes vertentes da educação não formal. E hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Eu vou apresentar um slide para vocês, só para vocês acompanharem comigo o raciocínio, tá bom? Deixa eu achar o slide aqui. Apresentar o slide. Muito bem. Então, para a gente comentar um pouquinho sobre educação não formal, eu trouxe o artigo 1º da LDB. Esse artigo 1º ele diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, eu tenho todos esses aspectos aqui que a LDB traz. Para o raciocínio, eu dividi em 3 caixinhas, mas não precisa ser assim, tá? Eu só dividi para a gente poder discutir um pouquinho mais. Na educação formal, que é aquela em que a LDB vai se ater, a LDB ela vai regulamentar a educação formal, que é aquela que acontece em instituições de ensino e pesquisa. Então, lá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nas instituições de pesquisa, faculdades, universidades, é ali, na educação formal, que a LDB está, beleza? Aí a LDB diz que a educação acontece em outros espaços, em outros âmbitos. Que eu coloquei a caixinha da educação não formal, que eu tirei daqui da LDB, os movimentos sociais e organizações da sociedade civil, e a educação informal. O que seria educação informal? É aquela que acontece na vida familiar, na convivência, com os amigos, com os colegas, aquela que não tem regulamentação. Ninguém vai regulamentar o bolo, a receita de bolo que você aprendeu com a sua avó na sua casa. Ninguém vai regulamentar o tipo de arte que você, tipo de música, por exemplo, que você escuta com os seus amigos. Então, a educação informal é aquela que acontece no cotidiano, na vida, e não tem ligação com a educação formal. Tem, claro, né, ligação com a educação formal, porque tudo que você aprende na vida você consegue discutir, pensar e problematizar e trazer para a ciência, mas para essa nossa discussão, não. A educação formal, a educação não formal, que eu até deixei pontilhadinha, é porque eu vou discutir um pouquinho mais no próximo slide. Então, eu trouxe aqui a educação não formal e dividi de novo em 3 caixinhas. Lembrando que é uma divisão minha, é só uma forma de organizar a minha linha de raciocínio com vocês, tá? Eu dividi, então, a educação não formal em ambientes não formal de aprendizagem, ambientes não formais de aprendizagem. O que seria esse ambiente não formal de aprendizagem? É o seguinte, por exemplo, quando eu tenho uma turma, quarto, quinto ano, por exemplo, eu levo esses alunos que são matriculados em uma instituição de ensino, um ambiente formal de aprendizagem, para aprender fora da escola. Eu levei no museu, numa exposição, no estudo do meio, eu levei esse grupo de alunos matriculados na educação formal para vivenciar outras coisas fora do muro da escola, tá? Então, esse ambiente não formal de aprendizagem é aquele que você consegue aprender, só que não está institucionalizado, não é dentro da instituição, ok? Agora, a educação social, ela já acontece, a intencionalidade dela já acontece fora do muro da escola. Ela tem, sim, uma intencionalidade, ela quer fazer o processo ensino-aprendizagem, mas fora dos muros da escola. Por exemplo, quando eu tenho uma iniciativa individual, eu sei que aqui na minha comunidade eu tenho 10 adultos que não sabem ler e escrever. Aí eu chego para a associação de bairro, ou para o pastor da minha igreja, para o padre aqui da paróquia e falo, olha, eu estou precisando de um lugar para ensinar esses adultos. Eu posso usar esse espaço aqui? Não, tudo bem, pode usar. Então, é uma iniciativa individual minha com a intenção de educar, ok? Mas também não está vinculado ao sistema oficial de ensino.
Isso também acontece nos assentamentos do movimento de trabalhadores sem terra e nas algumas comunidades indígenas. Por quê? Quando os sem terra estão fazendo eles estão chegando no local onde eles vão se assentar, ali ainda não tem uma escola. Então, tem pessoas que vão ali, ou as pessoas da própria comunidade, que vão continuar essa educação dos jovens, das crianças ali, tá? Depois que eles conquistaram o direito da terra, aí sim, eles constroem escolas, vira comunidade, aí sai dessa questão do não formal e vira até o espaço formal, se for construído mesmo um prédio para que se estude. Nas comunidades indígenas também, algumas comunidades indígenas já têm prédio, escola construído, que já fazem parte do sistema oficial de ensino, mas algumas outras comunidades estão muito distantes, então algumas pessoas vão até lá para fazer o ensino da língua portuguesa e outros aspectos, tá? Então, essa educação, nesse âmbito não formal, ela pode acontecer dessa forma, tá? Por iniciativas individuais, em ambientes que não estão privilegiados em relação a prédios físicos escolares, tá? E aí, o último aspecto que eu vou trazer para vocês é uma inter-relação. Uma inter-relação entre a educação formal e a não formal, que é o exemplo da educação hospitalar e dos sistemas de reclusão. Quando você tem um aluno na educação hospitalar, quem vai ali promover essas aulas são professores contratados pelo sistema oficial de ensino. Assim como no sistema, por exemplo, aqui na região de Campinas, a gente chama de Fundação Casa, antiga FEBEM. Quando esses adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa reclusos, quem gere essa educação dentro desse sistema de reclusão é o governo do estado de São Paulo. Então, são professores contratados pelo governo do estado de São Paulo com o sistema de ensino do governo do estado de São Paulo que vão até esses educandos para fazer a aula, tá? Então, tanto na educação hospitalar quanto no sistema de reclusão, é sistema oficial de ensino, só que acontece no ambiente fora dos muros da escola. Por isso que alguns autores chamam aí de inter-relação entre educação formal e não formal. Vou exemplificar para vocês. Por exemplo, eu estou falando isso para vocês com base num artigo que eu li das autoras Jaqueline Mendes e Carmen Lúcia. O artigo dela chama Educação Hospitalar, inter-relação entre educação formal e não formal. Gente, por que eu estou trazendo esse exemplinho aqui com a referência teórica e tudo? Pelo seguinte, eu gostaria que vocês prosseguissem a carreira acadêmica, fizessem a pós-graduação, mestrado, doutorado e seguissem. E faz parte do pesquisador se pautar, se amparar em teoria, tá? Então, no caso, eu dei uma afirmação para vocês e trouxe a teoria para exemplificar, para comprovar aquilo que eu estou falando. O contrário também pode ocorrer. Você traz uma teoria, você traz um teórico, né, um estudioso, e depois você tira a sua conclusão daquilo. Ou refuta, ou discute, né? Por exemplo, eu poderia discordar da Jaqueline e da Carmen e falar que não, mas não é o caso. Eu concordo com elas e trouxe para vocês o exemplo. E por que eu estou trazendo isso para vocês? No começo é difícil, é trabalhoso, mas depois com a prática na escola, quando você vai fundamentar a sua argumentação, o seu trabalho, até mesmo os seus trabalhos de faculdade, em alguma teoria, em algum artigo que já foi publicado, em alguma tese, é muito bom. A sua argumentação se torna muito mais consistente. A gente sempre prefere pegar os estudos mais novos, né? No caso, eu peguei um estudo aí de 2022, desse ano, que foi publicado esse ano, em maio de 2022. Mas não tem problema se você pegar referências mais antigas. Por exemplo, quando a gente vai citar alguns nomes consagrados que já nem estão aqui mais com a gente, Paulo Freire mesmo, por exemplo. Ele já nem está mais aqui. Mas você traz aquele autor para confirmar o que você está falando, ou refutar, ou falar que você não concorda mais. E é assim que nasce a pesquisa, gente. É nessa troca, tá? Bom, essa foi minha dica.
Ou por hoje chega, por hoje já contemplei o que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada e até a próxima.